Então, boa noite, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui de novo com vocês. E, como sempre, eu vou pedir novamente, né, para aqueles que puderem, abrir as câmeras. Fica mais interessante ver os rostinhos de vocês do que ficar vendo as fotos e os nomes aqui, né? Aí fica mais gostoso para a gente poder conversar, né? Obrigado. Agora sim, agora estou ficando mais animado, né? Senão não dá nem vontade de a gente ficar conversando, né? Aí, muito bom. Essa nossa aula de hoje é uma aula, eu acho uma aula bastante interessante, que é a aula 74, que vai falar para a gente sobre ciência e religião. Na verdade, se fala sobre ciência, filosofia e religião. E em muitos lugares, a gente, quando vai, às vezes, as pessoas falam assim, mas será que espiritismo é religião? Será que não é? Dentro do próprio movimento espírita, às vezes a gente vê esse tipo de dúvida, né? Então, essa aula, o que ela vai fazer? Ela vai deixar bem claro para a gente a posição da doutrina com relação a isso. Né? Em vários lugares que eu já fui, em vários momentos, em pessoas de outras religiões, até me perguntaram, poxa, mas tem gente que nem considera tanto assim como sendo uma religião, né? Será que não é mais uma ciência, não é mais uma filosofia? Então, o gostoso é da gente tentar fazer algo que seja bem interativo, né? E tentar aí tirar as nossas dúvidas. Eu também tenho, né? Todos nós aí tentarmos conversar e ver a que conclusão que a gente chega, né? Depois de tudo isso, né? Ver se a gente consegue sair daqui um pouquinho melhor, né? Do que quando a gente chegou. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Está todo mundo vendo o que eu estou compartilhando? Sim. Tá bacana aí? Eu estou. Tá. Então, vamos lá. Então, aula 74, né? Então, a primeira pergunta, né? Por que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, antes da gente tentar conceituar e antes da gente tentar responder essa pergunta, seria a gente dizer para a gente mesmo, né? Poxa, mas o que é filosofia, né? Como é que eu vou saber dessas coisas se eu não sei nem o que é uma coisa e quem é outra, né? Eu acho que aqui a gente não tem ninguém do grupo de filosofia nosso ainda, né? Acho que não tem ninguém aqui que faça filosofia. Que a gente tem um curso de filosofia espírita desde 2004, né? A gente está hoje na turma número 41, né? Então, já foram mais de 40 turmas, né? E a gente está firme aí, já estamos passando da metade nessa turma, uma turma lá da Colmeia. E quando a gente começou a fazer essa curso. A primeira aula foi presencial, depois entrou a pandemia e a gente continuou online, como a gente está fazendo aqui, né? Então, quando se pergunta, por exemplo, o que é filosofia, né? Então, o que Pitágoras responde? Para você ter uma noção, Pitágoras está mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo. Ele é considerado um filósofo pré-socrático. Então, a filosofia se divide nos pós-socráticos e nos pré-socráticos para a gente ver o tamanho do Sócrates, né? Para ter uma ideia do tamanho dele na filosofia. Então, o Pitágoras é um pré-socrático e ele responde Filos é um amante e Sofia, sabedoria, né? Então, o filósofo, o Pitágoras vai dizer não. O filósofo é aquele que busca a sabedoria. Então, partindo desse princípio, eu acho que todo mundo aqui está buscando sabedoria, não está? Está todo mundo buscando. Então, beleza, então somos filósofos, né? Bacana, né? Então, a gente está buscando o conhecimento, a gente está buscando saber um pouquinho mais, entender um pouco mais. Mas aí é claro que em seguida vem a pergunta, e agora eu quero que vocês me ajudem, porque essa pergunta já é mais complexa. O que é sabedoria? Quem que pode me ajudar? O que é sabedoria? Sabedoria conhecer um pouco mais, né? Desculpa. Pode falar. Pode falar, Célia. Não, pode falar. Sabedoria é o saber, é o conhecer, é a essência daquilo que a gente pensa, é um grande conhecimento. A sapiência vem do raciocínio, da inteligência. Então alguém que tem um grande conhecimento, eu poderia dizer que ele é sábio, Célia? Não necessariamente, né? Porque
Porque, às vezes, uma pessoa pode ser bem simples, bem humilde, pode ter conhecimentos que o levem a ter sabedoria numa determinada área. Não só aquele que todo mundo que tem um grande conhecimento seria sábio, não necessariamente seja verdadeiro. Certo. Desculpa, é Daniela falando. Eu acho que a sabedoria é o conhecimento, a compilação das informações, mas aplicado. Quando entra dentro da gente, a gente consegue aplicar aquele conhecimento. Não é só o saber, é o aplicar. E a Nilza? O que a Nilza ia dizer aquela hora? Não, eu ia falar, Ana, eu ia falar conhecer mesmo também. E aí a Célia já falou o que eu ia falar, mas era isso. Tá. Desculpe, Ana. Eu vi um pensamento esses dias que eu achei muito bacana. O cara falava assim, o intelectual é o cara que pega algo, uma ideia, muitas vezes simples, e usa termos sofisticados, termos complexos para explicar o que é aquilo. E sábio é aquele que pega, às vezes, uma ideia complexa e consegue mastigar aquilo de forma que todo mundo entenda, né? E traz isso de maneira mais fácil, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui em sabedoria, uma das definições, são muitas, tá? Mas é mais ou menos, acho que foi a Daniela que falou, né? É uma junção de tudo aquilo que foi dito. É o conhecimento eticamente aplicado, né? Porque muitas vezes eu posso saber o evangelho de frente para trás, de trás para frente, de cor e salteado, eu posso ser um cara com muitos conhecimentos, mas se eu não utilizar esses conhecimentos, eu estou longe de ser um sábio, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Chico Xavier, vocês acham que Chico Xavier poderia ser considerado alguém sábio? Sim. Né? Sim, então o Chico, ele não era um cara que tinha grandes cátedras, né? Ele não estudou tanto. E, na verdade, ele estudou bem pouquinho, né? Se eu não me engano, acho que foi quarta ou quinta série, alguma coisa assim que eu ouvi dizer, eu estava lendo esses dias aí. E mesmo assim, o Chico pode ser considerado um sábio, né? E tantos outros, né? Então, quando eu utilizo esse conhecimento de maneira ética, eu estou me aproximando daquilo que se chama sabedoria, né? Então, o que é o filósofo? É aquele que está buscando essa sabedoria. Ele está pegando o conhecimento e está aplicando, e está fazendo com que isso, por exemplo, seja, né, viável, né, na nossa vida, né? Então, alguns conceitos aqui, ó. Ela ultrapassa os limites da ciência, continuando, porém, com o aspecto lógico que rege a ciência. O que a gente tinha no começo? Por exemplo, hoje a gente tem física, química, tem inúmeras ciências. Lá no início não tinha. Então, a mãe de todos esses conhecimentos é a filosofia. Por quê? Porque um filósofo lá, ele está olhando para o céu e fala assim, poxa, por que está cheio de estrela no céu? Por que tem dia e tem noite? Por que faz frio e depois faz calor? Por que entendeu? Então, ele começa o negócio chamado cosmologia. Então, as primeiras preocupações do homem, aquele homem lá pré-socrático, 2.500, 3.000 anos atrás, então, o que ele começa a se preocupar com essas coisas? Por que as coisas acontecem dessa forma? Onde eu estou? O que é esse planeta? O que é o Sol? Então, ele começa a fazer essas perguntas. E aí, quando ele começa a fazer essas perguntas, paralelamente, né, com o tempo, as ciências vão saindo dali. Então, dali vai nascer a física. Depois, e os elementos? Vai nascer a química, entendeu? E aí, depois, o Sócrates, ele deixa de pensar no lado cosmológico, ele passa a pensar no ser, ele passa a pensar no homem, ele passa a pensar o porquê de várias coisas. Por exemplo, chega alguém e fala para ele, o que você tem que ser corajoso. Daí ele vira para alguém e fala, mas o que é coragem? Você tem que ser... Um homem tem que buscar justiça. Ele fala, ótimo, o que é justiça? Então, ele procura definir uma porção de conceitos. O conhecimento então, vem a partir do questionamento, né, Carlos? Vem a partir do questionamento. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que sabe. E quando alguém fala para você, como Sócrates fazia, então Sócrates ele usava um negócio chamado maiêutica. Né? O que é maiêutica? É o parto das ideias. Então, ele começa, quando uma pessoa faz uma pergunta para ele, ele devolve com outra pergunta.
Né? Alguém fala assim, olha, você tem que ser um homem que tenha virtudes. Ele fala, ok, então o que são virtudes? Né? E aí a pessoa, você fala, pô, mas esse cara é chato para conversar com ele, né? Porque tudo ele me devolve com outra pergunta. Então, o que ele responde? Ele fala assim, olha, conhece-te a ti mesmo. Todo mundo já ouviu essa frase do Sócrates, não viu? Sim. Vírgula, conhece-te a ti mesmo, vírgula, e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, está tudo dentro de você, o universo está dentro de você. Então, à medida que você se conhece, você vai encontrando respostas. Então, muitas respostas que eu busco fora estão dentro. Então, por isso que ele faz isso com relação ao ser, tá? Principalmente com relação ao ser. Então, por que ele ficava utilizando esse método? Porque muitas vezes eu acho que sei uma porção de coisas, e quando você me pergunta, eu falo, puxa, eu não sei, eu não sabia, eu não sei exatamente isso. Eu achei que sabia. Isso já aconteceu com você? Né? Inclusive na política, na filosofia, na religião, em vários aspectos. Alguém vira para mim e fala assim, eu sou de direita, ou eu sou de esquerda. Eu falo, o que é direita, o que é esquerda? Defina para mim. Pronto, muitos já enroscam aí. Né? Porque às vezes a gente não sabe nem definir aquele nosso conceito. Eu confundo pessoas com ideologias. Então, por exemplo, se eu me simpatizo com a Flávia, e a Flávia me fala que ela é de determinada ideologia política, eu falo, como eu gosto da Flávia, então eu também sou da ideologia dela. Entendeu? Sem buscar, muitas vezes, uma definição para ver se realmente eu penso daquele jeito, e isso não é somente fruto de uma simpatia pessoal. Né? Então, o Sócrates ele vai buscando tudo isso aí, para que a gente possa definir e encontrar. Né? E aí, um outro conceito, não necessita, entretanto, de comprovações laboratoriais, aceita-se pela sua logicidade. Então, não tem como eu comprovar um pensamento filosófico com provas de laboratório. Eu vou ter que comprovar através da lógica. Por isso que vão haver vários filósofos. Você vai ter um filósofo lá que vai dizer uma determinada coisa, vem um outro e diz o contrário. E aí você fala, olha, baseado no meu pensamento, eu acho que Aristóteles está certo. O outro fala, não, eu acho que Sócrates está certo, eu acho que Platão está certo. Então, eu vou ter filósofo ateu, eu vou ter filósofo cristão, eu vou ter filósofo materialista, eu vou ter filósofo, cada um que vai pensar de um jeito. E aí eu vou tentando aprender com cada um deles. Né? Então, eu aprendo um pouquinho com Sócrates e Platão, que acreditavam nas vidas sucessivas. Né? O Platão acreditava, principalmente. E eu vou aprender muito também com Jean-Paul Sartre, que tem um pensamento extremamente materialista, mas que dentro da sua filosofia vão ter muitas coisas interessantes também que vão me ensinar muito. Né? Então, primeira coisa, eu não posso basear a minha pesquisa filosófica na simpatia que eu tenho pelo filósofo. Eu tenho que basear no pensamento dele, bastante mesmo, assim, bem exclusivo no pensamento. Tranquilo, Caí? Posso fazer uma pergunta para você? Você falando tudo isso, né? Eu fiz direito, né? Agora levando para o lado do espiritismo, né? Quando Kardec começou a questionar os espíritos, né? Para fazer as codificações, ele também estava usando esse método, né? Ele estava questionando, né? Para ver, usando a filosofia, né? Isso. Ele fez muito isso, né? E aí, quando que a gente vai descobrir isso? Deixa eu só adiantar um pouquinho. A doutrina espírita, como que ela nasce de verdade? Ela nasce através da ciência. Né? Por quê? Lembra das mesas girantes? Né? Então, o Kardec passa... Todo mundo aqui assistiu o filme do Allan Kardec ou não? Sim. O Kardec passa e vê aquele movimento das mesas girantes. Então, eu posso falar que isso é obra do capeta, como todo mundo fazia. Ou eu posso ir lá pesquisar para ver o que está acontecendo. Por que esse fenômeno está acontecendo? Será que tem fraude? Será que não tem? Será que tem uma cordinha que está segurando essa mesa? Não tem? Então, ele vai pesquisar em cima de tudo isso. Quando ele vai pesquisar, ele traz outros, né? Charles Richer, depois vem Ernesto Bozano, Gabriel Delany, vem outros e vão ajudar nesse trabalho de pesquisa. Bacana. Então, é a ciência espírita aí que está começando. Quando os espíritos ditam o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que sai em 1857, o que é o Livro dos Espíritos? É um tratado de filosofia.
né? É um tratado de filosofia. Então, ela começa pela investigação científica e aí os espíritos vão passar filosofia para a gente. E aí, onde que vai entrar a religião? Ela não entra no livro 2, que é o livro dos médiuns, ela vai entrar no livro 3, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho. Né? Porque senão eu sei uma porção de coisas. O que a gente observa, por exemplo? Se você pegar só os fenômenos mediúnicos, esses fenômenos mediúnicos não são propriedades do espiritismo, eles são da espécie humana. Então, se você pega, por exemplo, teve um documentário que passou no Netflix que fala vida além da morte, ou vida além da vida, um negócio assim, está lá no Netflix, muito bacana. Então, naquele documentário, se você for assistir, em nenhum momento ele cita o nome de Allan Kardec. Em nenhum momento. E quando acaba, você fala assim, poxa, o cara falou de fenômeno mediúnico o tempo todo e não citou Allan Kardec. E aí você vai falar, depois que você para pensar, você fala assim, ainda bem que ele não citou Allan Kardec. Por quê? Porque senão daria uma conotação religiosa. Entendeu? Então, poderia parecer que era algo encomendado pelos espíritas para dar um pouco de legitimidade. Mas não. Então, ele vai citar isso o tempo todo, mas não fala em espiritismo. Então, não dá uma conotação religiosa, mas corrobora o tempo todo com as ideias espíritas. E o que você vê naquele documentário, que é o que acontece em muitos lugares do mundo? Eles cobram para fazer os trabalhos mediúnicos. Uhum. Entendeu? E aí você vai dizer para mim, está errado? Não, porque ele não é espírita. Entendeu? Ele está lá pelo conceito dele, ele ficou só na ciência. Ele não está ciência, filosofia e religião. Ele está só na ciência. Então, quando ele fica só na ciência, ele pode cobrar, ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele não está preocupado com a melhora moral. Ele não está preocupado com a nossa melhora espiritual. Ele simplesmente está querendo fazer aquele fenômeno. É claro isso? Perfeitamente. Entendeu? Então, ele não tem esse pensamento. O que o Espiritismo vem colocar para a gente? Ele vem colocar essa busca, mas principalmente com relação ao nosso crescimento moral. Se eu tenho a busca por um crescimento moral, não fica bacana eu cobrar. Porque se eu cobro, da onde que sai o dinheiro? Né? Vamos supor que o expositor cobrasse para vir aqui conversar com vocês, para fazer todos os expositores de todas as aulas. Agora virou uma briga, porque eu vou querer ser mais escalado para falar, porque eu vou ganhar mais, não é isso? Eu vou querer estar em todas as turmas, eu vou começar a divulgar lá no meu Instagram que eu faço exposição espírita e que eu cobro tanto. Virou um meio de vida. Entendeu? E quem que pagaria isso? O aluno. E aí, quem que administraria esse dinheiro? De repente, o dirigente. Então, você começou a botar dinheiro no meio do negócio, e isso vai favorecer o quê? Corrupção, vai favorecer uma porção de outras coisas. Então, a gente tiraria a credibilidade. Né? Então, o que a doutrina espírita vai falar? Não, a gente tem que buscar o aspecto moral. Vamos lá. Conceitos de filosofia. Olha que interessante isso. O que o Yu Duran vai falar para a gente? Todos podemos estar equivocados. Eu não sei você, ou se foi só comigo que aconteceu isso. Você já entrou, às vezes, numa discussão, você já entrou e achando que você estava certo com relação ao seu pensamento. E depois de uma discussão, depois de um pouco mais de pesquisa, você ficou até com vergonha de ver como você estava errado. Isso já aconteceu com vocês? É terrível, né? Então, o que a filosofia vai me dizer? Olha, cuidado com os seus conceitos. Porque muitas vezes a gente acha que está completamente certo e quando vai ver, tem pontos ali naquilo que a gente pensa que está errado. Isso significa evolução. Então, quando a gente está evoluindo, a gente já começa a ter um sentido maior e entende, puxa vida, eu posso estar errado aqui, eu posso estar equivocado. E se eu estiver equivocado, eu não tenho compromisso com o erro. Não tem nada que me impeça de voltar atrás e refazer aquele meu pensamento. Né? O que é feio é eu ficar insistindo em ideias que eu sei que elas estão erradas. Né? Não se aprende filosofia, o que aprendemos é filosofar. Esse Kant, que está aí, é um dos grandes filósofos
né? Então, o que a gente vai aprendendo com o tempo? A filosofar. Por quê? Porque filosofar o que é? É o questionamento que eu vou fazer para mim mesmo, questionar as ideias, questionar aquilo que está acontecendo. Será que é isso mesmo? Por exemplo, na época da pandemia, agora que a gente, graças a Deus, parece que já está conseguindo devagarinho sair dela, né? Até o final do ano, se Deus quiser, a gente deve superar isso. Então, o que isso me ensinou? Então, por exemplo, alguém que não pensa filosoficamente, ele vai simplesmente passar a xingar o vírus e falar, puxa vida, que coisa chata, atrapalhou minha vida. Aquele cara que está filosofando, ele vai falar, puxa, bacana, o que eu aprendi com isso? Será que isso trouxe algum tipo de ensinamento? Será que isso fez com que eu possa melhorar em algum aspecto? Entendeu? Então, eu começo a filosofar e começo a melhorar, né? Ou buscar melhorar. Viviane Mosé, que é uma filósofa ainda contemporânea, né? Não sei se vocês conhecem ela já foi várias vezes naquele Café Filosófico da Cultura. Ela vai falar que filosofar é questionar as certezas, não é incerteza, não, certeza. Então, se eu tenho muita certeza de uma coisa, é bom que a gente possa parar, às vezes, e dar uma questionada, né? Isso vale para tudo, né? Esse nosso curso de filosofia espírita, a primeira aula a gente fala de senso comum, né? E aí, nessa aula de senso comum, a gente vai tratar de várias questões, inclusive a ideologia, né? A ideologia, o que é ideologia? É um conjunto de ideias pré-concebidas que eu tenho. Então, por exemplo, eu posso ter ideias pré-concebidas dentro do espiritismo. Quando vem um outro de uma outra religião falar, eu nem escuto o que ele está dizendo, porque eu estou tão mergulhado dentro da minha ideologia que eu acho que tudo aquilo que ele vai dizer para mim é besteira. Entendeu? E, às vezes, ele está me dizendo coisas muito parecidas com aquilo que eu ouço no centro, só que com palavras diferentes, porque cada religião ela tem um vocabulário, não sei se você já reparou, né? Então, ele vem com um outro vocabulário e me dizer coisas parecidas com aquelas que eu penso. Mas como ele está dizendo aquilo, e ele é de uma outra religião, eu já não dou credibilidade. Eu tenho um cunhado que é evangélico, e ele conheceu um pouquinho da doutrina espírita, então um dia ele pegou uma fala do Divaldo, um áudio do Divaldo, e levou para algumas pessoas da igreja dele ouvirem. E aí o Divaldo falando, e o Divaldo tem aquela voz meio de pastor, né? Aquela voz meio, né, impostada, tudo. E aí as pessoas começaram a ouvir, alguns amigos. Ele falou, o que vocês acharam? Até um determinado ponto. Puxa, maravilhoso, é um homem de Deus, um homem abençoado. E tal. Aí ele falou, então continua ouvindo. Aí o Divaldo continua, e no parágrafo, no texto seguinte, ele fala em espiritismo. Pronto. Pelo amor de Deus, tira esse homem daqui que ele é do capeta. Né? Então, poxa, mas não era bom? Só porque ele falou da religião dele, então agora não é bom mais? Né? Então, quando a gente vê alguém fazendo isso com relação a gente fica bravo. Mas será que a gente também não faz isso com as outras religiões? Né? Será que a gente também, muitas vezes, desacredita porque está vindo de uma religião que eu não conheço e também não quero conhecer, ou ideologicamente no campo político, sabe, em tudo aquilo. Então, será que a gente também não faz isso? Então, filosofar é questionar as certezas. E a certeza é a maior inimiga da verdade, diz o Nietzsche. Por que a certeza é a maior inimiga da verdade? Quem que pode me ajudar? Eu não entendi isso que o Nietzsche falou. Por quê? Quem que me ajuda? Acho que é individual, né? Acho que a certeza é individual, na verdade. A certeza é uma coisa que... Aquele negócio, quem é alienado tem a sua certeza. Então, eu acho que é por isso. Quando você está super alienado numa certeza, por exemplo, os terraplanistas, o cara tem certeza que a Terra é plana. Então, ele nunca vai, ele não adianta, por mais que a gente prove que aquilo não é assim, ele não vai se abrir para uma nova coisa. Porque ele tá mergulhado naquilo ali. Mas aí, então, tá. O Flávio, olha que barato, ó, que legal. Então, você tem certeza que a Terra não é plana.
Então, você também não pode estar errada? Posso estar errada, mas diante de todas as informações, é aquela coisa, né? Diante de todas as informações, questionamentos, experiências, todas as coisas, eu acredito que a Terra seja uma esfera. Agora, eu também, se vier outros argumentos, outras evidências de que não é, eu posso mudar de opinião, entendeu? Sim, isso aí. Por que nós temos certeza que a Terra não é plana? Porque a ciência diz para a gente que ela não é. Então, existem comprovações científicas, evidências científicas, é isso aí mesmo, Flávia, que vão nos dizer que ela não é. Então, quando eu estou com um pensamento fixo, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero ouvir a ciência, eu não quero ouvir ninguém. Né? Então, eu boto aquele pensamento ali e não estou disposto ao diálogo. Né? Tem um outro filósofo, já que a gente está falando em filosofia, chamado Hegel, que ele vai dizer para a gente um negócio chamado dialética. O que é dialética? Eu tenho uma tese, que é um pensamento, o Tomil tem um pensamento contrário, que é a antítese, e nós dois juntos, não buscando ganhar discussão, mas buscando se aproximar da verdade, vamos chegar a uma síntese. Entendeu? Eu tenho tese, antítese e síntese. Se eu entrar na discussão para ganhar a discussão, eu estou me aproximando, eu estou me distanciando da verdade. Porque pode ser que eu perca a discussão, mas me aproxime da verdade. Porque a Flávia, ela me convença, vamos supor que eu seja terraplanista, e a Flávia não. Então, ela vai me mostrar evidências científicas e eu vou sair daquela discussão. Não, eu não perdi a discussão, eu ganhei conhecimento. Será que todos nós temos esse raciocínio? Tem que ter, né? Tem que ter, mas... Tem que ter. Então, opa, eu estou aqui para ganhar briga, eu estou aqui para me aproximar da verdade. Por isso que a Viviane, que o Nietzsche vai dizer, olha, se você tem muita certeza, ouça o opositor. Então, você quer ver que bacana? Eu vou ter uma aula, e essa aula eu tenho que vir aqui falar para vocês sobre reencarnação. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso estudar tudo sobre reencarnação e posso tentar ouvir os opositores à reencarnação. Porque eles é que vão fazer perguntas complicadas para mim. Aqueles que são espíritas e que acreditam também não vão fazer perguntas complicadas, mas aquele que não acredita, ele vai fazer perguntas complicadas. Então, eu tenho a tese, eu vou ouvir a antítese, entendeu? Para que eu possa chegar, opa, bacana. Então, agora o meu conhecimento está sólido, porque eu estou conseguindo explicar aquilo que o outro, teoricamente, achou que eu não poderia explicar. Vamos lá. A certeza equivocada é mais perigosa que a dúvida. Puxa vida, né? É exatamente aquilo que a gente estava dizendo. Se eu tiver uma certeza e tiver completamente errado, eu tô firme naquilo, eu não quero nem ouvir o meu opositor. Agora, quando eu tenho dúvida, você vê que barato? Então, a dúvida é bom. O que a filosofia faz? Ela faz com que eu busque a dúvida, eu questione as minhas certezas. Então, através dessa dúvida, eu vou crescer. Eu vou ficar um pouquinho maior com relação a tudo isso aí. Por exemplo, a gente está na aula 74 da doutrina espírita, da Escola de Aprendizes. Conta para mim, mudou muito o pensamento da gente nessas 74 aulas? Teve muita coisa que a gente viu de diferente aí e que fez com que mudasse um pouquinho a nossa maneira de pensar? Ou a gente está pensando exatamente do mesmo jeito? Hein, Amanda, você que está aí mexendo com seu celular, no óculos, doida para falar, fala para mim. Para mim mudou bastante, inclusive até a forma que a gente está vivendo, o momento que estamos vivendo, eu começo a ver coisas que eu fazia antes e eu vejo os outros, até comentando com a minha mãe com muita frequência, eu falo, nossa, parece que existe uma hipnose, sabe? Uma hipnose, quando você vê um grupo fazendo certas coisas e tal, não muito legais, aí você... Então, mudou muito para mim a escola, muito mesmo, 74 aulas,
mais a leitura do Evangelho que a gente tem feito, então muita coisa tem mudado. Pois é, então, à medida que a gente vai adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, a gente começa a ver que uma porção de coisas que a gente fazia e tinha plena convicção que estavam certas, fala, poxa, não estava tão certo assim, né? Dá para melhorar, né? Dá para a gente ter um pouco mais de ver as coisas de uma outra forma, né? Então, isso o que é? Evolução. Você vê como é que a gente evolui nesse sentido, né? Então, quando a gente fala, eu nasci assim, eu tenho que ser assim, eu vou ser assim a vida inteira. Então, eu não estou evoluindo, eu estou lá atrás. À medida que eu falo, não, eu tenho que me transformar. Ontem eu estava conversando com um rapaz e eu achei um barato, né, que a gente caiu naquela questão do orar e vigiar. Daí ele falou assim, Carlos, e o pensamento dele, eu fiquei dando risada. Depois eu falei, puxa, eu falei, é importante orar e vigiar. Ele falou, não é orar e vigiar que é importante, é o vigiar e orar. Eu falei, por que o vigiar vem antes? Ele falou, poxa, porque se você ficar primeiro orando para depois vigiar, é complicado. Então, quando você vigia primeiro, então você está cuidando daquilo que você pode cuidar, né? E a oração, ela vem complementar a sua vigilância, né? Eu falei, pô, bacana, eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? É uma forma diferente de ver, não, que não desmerece, não desqualifica a outra. Mas é interessante. Eu falei, poxa, verdade, eu nunca tinha visto dessa forma, porque vigiar depende de mim o tempo todo, né? E se eu ficar só orando e... Ele falou assim, olha, se você vigiar 23 horas e 59 segundos e orar o minuto que sobrou, já está bom. Mas não pode fazer o contrário, né? Porque senão você não vai estar... Pô, bacana, né? Está aí mais uma maneira da gente ver, né? Essas frases bacanas aí que são colocadas para a gente. Tranquilo com relação à filosofia, deu para ter uma ideia. O que é ciência? Tem sua origem nos fatos. Observa-se, estuda-se, analisa-se, buscam-se as leis que são traduzidas por equações matemáticas, através das quais poderão ser feitas previsões e obter respostas precisas, sem que o fato tenha que ocorrer. A ciência é impessoal. A Terra está lá, esférica, ela não quer saber a minha ideologia, ela não quer saber minha religião, ela é o que é, né? Então, o que caracteriza a ciência é a impessoalidade e a repetibilidade. Então, as coisas têm que se repetir. Por isso que dentro da ciência espírita é um pouquinho mais complicado, porque eu não vou conseguir trazer um espírito aqui, pode deixar aberto, a hora que eu quiser. Eu não consigo trazer um espírito a hora que eu quiser. Ele não está à minha disposição. Então, por isso que muitos fenômenos, às vezes, não se repetem da maneira como a gente gostaria que eles se repetissem, né? Por isso que, geralmente, tem essa diferença aí. Conhecimento verificável, eliminação progressiva do erro, busca a sustentação do raciocínio lógico através da verificação, comprovação e experimentação. Então, quando o Kardec ele começou a estudar, junto com aquele pessoal que eu citei para vocês, Delane, Ernesto Bozano, Charles Richer, então, eles buscavam essa repetição, né? Por exemplo, materializações, que a gente vai ver depois em algumas aulas. Então, uma porção de coisas, então, eles vão buscando essa repetição, né? E isso é complicado, como eu disse, porque o espírito não está à tua disposição, o médium não é o mesmo médium todos os dias, que ele tem os seus problemas psíquicos, os seus problemas orgânicos. Então, por isso que muitas vezes é difícil de você repetir aquela mesma situação um outro dia, né? E estudo metódico que testa hipóteses para tirar conclusões e fazer previsões. Exato. Então, Oi? Eu acho... Não, desculpe, eu que estou com... Eu falei em cima do que você falou, eu estou com o microfone aberto, desculpe. Ah, tá, não, tranquilo. Então, por exemplo, ó, quando eu vou fazer previsões, então a ciência ela vai dizer para mim, toda vez que você jogar isso, ele vai cair a uma velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho essa previsão. Dentro dos fenômenos espíritas, eu não tenho. Eu não consigo prever dessa forma.
né? Por quê? Porque ele está ligado a outras questões. Então, isso complica e complica bastante, né? Dentro da ciência espírita. Ela tem que ser vista segundo uma metodologia, às vezes, um pouquinho diferente. Tá? Aí eu posso perguntar uma coisa? Por favor. A respeito da ciência, né? Me parece que a ciência também tem alguma definição que diz que é um conjunto de verdades comprovadas, etc, etc. Aí estudamos a vida inteira que, por exemplo, o átomo, os quarks, eram indivisíveis. Aí, isso estudamos lá para trás. Tem um livro de André Luiz, no qual, Evolução em Dois Mundos, mais precisamente, na página 31, ele diz textualmente, o elétron é também partícula atômica dissociável. Quer dizer, essa partícula era possível ser dividida, poderia ser dividida. Só em 1969 que um físico, um tempão depois, né, 16 anos, 15, 16 anos, me parece, que ganhou inclusive o prêmio Nobel, ele vem provar que os quarks são partículas dissociáveis. Quer dizer, André Luiz mandou avisar, lá num livro, em 1953, está escrito no livro, na página 31, ele afirmou isso. Então, essa ciência, ela tinha uma certeza, não é? Até então. Sim. Todo mundo sabia. Quem não leu esse livro do André Luiz, obviamente, eu não li, ninguém leu, e viemos ler agora, à medida que estamos estudando o Espiritismo. Aí, quando eu li isso, falei, será que ele sabia, obviamente sabia, pela espiritualidade, ele devia saber, antes que esse cidadão, que agora eu não me lembro o nome, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, e tal, ele diz que os quarks são dissociáveis. Até então eram indissociáveis. Olha só, então a ciência é verdade, até que se prova o contrário, né? Isso. Aí volta aí no que você falou, era uma certeza dos cientistas, dos estudiosos da física, etc., mas até o momento que alguém diz que não. E quem disse primeiro foi o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Sim. Quer dizer, que coisa bonita que é isso. Se a gente começar a pensar nisso, a gente quer parar aqui a escola e quer estudar só essa coisa de filosofia, de ciência, de espiritismo. Não é não? Exato, porque o que ele mostra, né? É mais ou menos assim. Vou fazer uma comparação grosseira, sério. Eu tenho, por exemplo, alunos lá no nível médio, e esse aluno do nível médio, de repente, ele tem lá algumas verdades. Sim. Até que chega um aluno do nível superior e fala, não, isso aí já que foi você está falando, contestado. isso já foi contestado, isso não é verdade mais. Né? E aí veio alguém, e olha que interessante, e por isso que o Kardec vai dizer, se um dia a ciência provar que a gente está errado, siga a ciência. Né? Sim. Por quê? Porque nós não podemos estar contra a ciência. Perfeitamente. Não podemos estar contra. Né? Então, por exemplo, o dia que tiver um espírita terraplanista, né, como a gente brincou, né, Flávia? O dia que tiver um espírita terraplanista, ele não tá em sintonia com a doutrina. Porque a doutrina vai dizer, não, você acreditava, de repente, eu acho que nunca ninguém acreditou nisso, mas, por exemplo, porque desde Aristóteles já dizia que a Terra era redonda. Aristóteles já dizia. Mas, então, só que Aristóteles ainda não tinha uma comprovação científica, então eu poderia até contestar. Mas, à medida que você comprovou cientificamente, esquece. E a doutrina não vai ficar menor por causa disso. Porque são muitos ensinamentos, são muitos fatores, né? Então, a gente tem mais aqui buscar, porque a ciência, ela é dinâmica, né? Então, eu podia só concluir uma coisinha. Quer dizer, a filosofia me faz gostar do aprofundamento das ideias, é o meu amor pela sabedoria. E à medida em que se vive, você vai desenvolvendo essa sabedoria, baseada, alicerçada em ciência, claro. Sim, sim. Não é isso? Sim, ciência. Eu gosto de conclusões para eu fechar um assunto. Senão... Sim. À medida que eu vou evoluindo, eu vou desenvolvendo tanto com relação à ciência e a filosofia me ajuda também. Perfeito, perfeito. Né? As duas vão me ajudando para que eu possa ir alicerçando aí os meus, isso mesmo. os meus muito conhecimentos, obrigada, né? E melhorando, né? em cada um dos quesitos aí. Tá, obrigada.
O procedimento científico não utiliza o verbo crer. A ciência contenta-se em propor modelos explicativos provisórios da realidade e está pronta para modificá-los, desde que uma nova informação traga uma nova contradição. Né? Não tem esse verbo crer. Né? A ciência, ela ou é ou não é. O crer está muito ligado à fé. Né? Deixa eu deixar aberta a porta, por favor. Tá ligado à fé. Então, é isso que ela vai tentar trazer para a gente, isso aqui, um pensamento do Alberto Jaguar, que vai bem ao encontro disso que você falou, né, Célia? Vai bem essa ideia que você falou aí para a gente. E religião? O que é religião? Vamos agora para a parte mais... Eu acho que a parte talvez que seja um pouquinho mais complicada, mas antes disso, vamos lá, Amanda, pode falar. Rapidinho, antes de ir para a religião, só uma coisa que eu achei interessante demais na ciência é que existe uma definição no livro que diz o seguinte, que é um conjunto de verdades logicamente encadeadas. Então, há um sistema, uma corrente de fatos logicamente encadeada. Então, a natureza, por exemplo, o desenvolvimento de uma planta, ela existe um conjunto de verdades, né, logicamente encadeadas entre si, de maneira a formar um sistema coerente. Então, é um sistema mesmo, processo lógico, 1, 2, 3, 4, conhecimento certo dos fatos por suas causas e por suas leis. Então, só para fechar a ciência, porque eu acho que essa parte do livro é demais. Existe uma razão lógica. Então, a questão do universo, indo para uma expansão aí de ideias, vai pegar na questão pequena, funilar mesmo pro dia a dia, né? Uma planta, ela tem um processo lógico, coerente, é um sistema encadeado, lógico, só para fechar. Sim, sim. E eu diria, assim, que a ciência, de uma certa maneira, a gente tem tantas coisas acontecendo, por exemplo, o Einstein, depois vai ter um pedaço aí que vai mostrar até o Einstein, né? No livro. Então, quando você vê um planeta, você vê a Terra girando, você vê todo um ecossistema, você vê a fauna, a flora, você vê um ser nascendo, você fala, puxa, que coisa fantástica, né? Então, a ciência, ela não vai contradizer, ou não deveria contradizer, ela vai tentar explicar para a gente como aquilo acontece, né? Mas ela não faz aquilo acontecer, ela só está explicando para a gente como acontece. Né? Então, quantas coisas que a gente não entenderia e a ciência vem e explica. E quando ela dá para a gente essa lógica das coisas, ela vai tirar da gente uma porção de misticismos, uma porção de dogmas que existiam na gente muitas vezes. Né? Então, por exemplo, não tinha lá a dança da chuva, então eu vou fazer uma dança aqui para chover. Então, o que a ciência me explica? Não, você pode morrer de dançar, que vai chover quando tiver que chover, porque você tem um ecossistema que já faz isso. Né? Então, como a gente vai entendendo aquilo que acontece? Né? Que coisa mais óbvia do que acontece hoje? Né? Hoje a gente está vivendo exatamente essa questão. O que é o vírus? A gente teve a gripe espanhola, né? Há 100 anos, a gripe espanhola, que matou, se eu não me engano, 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas. Só que num mundo que tinha bem menos pessoas do que tem hoje. Há 100 anos, hoje a gente está com de 7 a 8 bilhões de habitantes. Eu não sei exatamente qual que era a população há 100 anos, mas eu sei, por exemplo, que o Rio de Janeiro, no início do século XX, lá em 1901, 1902, tinha 600 mil habitantes. Era menor, tinha menos pessoas que tem em São José hoje. São Paulo, capital, tinha 60 mil pessoas. Então, você imagina há 100 anos o tamanho da população, e matou 60 milhões de pessoas. E o que fez com que hoje a gente tivesse algo menor? Foram 4 milhões que morreram, né, segundo os números, no mundo. Bem menor, com uma população muito maior. Não foi a ciência que agiu rapidamente? Né? Então, como ela vem explicando, ela explica o mecanismo, né, de transmissão e tudo mais. Então, a ciência é fundamental. Né? Então, a gente não pode estar aqui e não estar ali. Né? Uma coisa não contradiz o outro. Deus não contradiz ciência.
né? A ciência não contradiz Deus, mas, pelo contrário, juntos, né, que elas vão conseguir chegar num ponto. Infelizmente, ainda tem uma briga muito grande, né? Muita gente que acha que se eu vou para o lado da ciência, eu não posso acreditar em Deus e coisas desse sentido. E lá atrás, isso tudo tem uma explicação. Né? Tudo tem uma explicação lá atrás. Todo mundo já viu uma frase de Nietzsche, que ele fala assim, Deus está morto? Todo mundo já ouviu? Nunca ouviu falar nisso? Então esse filósofo que a gente citou, Nietzsche, ele chegou num momento e falou assim, Deus está morto. Quando que ele fala isso? Ele fala isso no comecinho do iluminismo, a gente está entrando no iluminismo. O Renascimento perde força. E aí vem o movimento da ciência. Tá? Então, aí o homem passa a achar que tudo aquilo que a religião forçava ele a acreditar, porque a religião, por exemplo, quando vem Galileu, vem Nicolau Copérnico, que fala que a Terra, que fala do universo heliocêntrico, né? do sistema solar heliocêntrico, e não geocêntrico, que se acreditava que tudo girava em torno da Terra, não era assim antes? Aí quando vem Galileu e fala, não são os planetas que giram em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. O que a igreja quis fazer com ele? Quis matar, né? o Galileu. E daí ele falou, não, é brincadeira, não pode nem brincar aqui, né? A gente brinca, vocês levam a sério. E aí, porque ele falou, eu não vou ficar brigando com esses caras, porque depois a ciência vai mostrar que eles estão errados. E tanto que depois mostrou mesmo, ele falou, não vou morrer à toa. Né? Mas, então, quando você ia contra a religião vinha e cortava, falava, não, isso que você está dizendo vai contra a Bíblia. Né? Então, não podia. Então, a ciência, ela estava sendo dominada pela religião. Tanto que a gente tem quase 1000 anos de Idade Média, né? E aí, nesse momento, aí, a ciência ficou... Então, quando acaba esse momento da Inquisição e há essa abertura do iluminismo, depois vem o positivismo, então é a ciência que manda. Aí o que aconteceu? Lembra do movimento pendular? Então você está preso aqui, agora esse pêndulo corre para cá. E fala, não, agora eu não quero mais saber de religião. Por isso que Nietzsche vai dizer Deus está morto. Você ainda vai ouvir muito essa frase por aí. Por quê? Porque agora eu não quero mais saber. Religião é para quem? Religião é para gente atrasada, é para gente ignorante. E aí o que vai acontecendo com esse pêndulo? Tese, antítese, síntese. Então, quando o pêndulo se equilibra, a gente chegou na síntese. Olha, o que é o correto? É a fé raciocinada. É uma fé baseada na razão, baseada na ciência. Então, a gente chega no meio termo. Toda hora eu acho que a Nilza quer falar alguma coisa, mas não é, né, Nilza? O que é? Então, vamos lá. O que é religião? Vem do latim religare, ou seja, religar a criatura ao Criador. Normalmente, a concepção popular identifica com a religião exterior, ou seja, templos, rituais, sacerdócio, hierarquia. Lá no dicionário, o que é religião? É um conjunto de crenças e dogmas que definem a religião, a relação do homem com sua origem. E o que é dogma? É uma crença que se sustenta em uma certeza injustificada. Dá um exemplo para mim de dogma. Quem que pode me ajudar? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Maria. Oi? A Virgem Maria seria um dogma? A Virgem Maria, no meu entendimento, é um dogma. Não tem uma justificativa, né? nem racional e nem uma prova. O que mais que a gente poderia chamar de dogma? É o céu e o inferno, né? Céu e inferno, né? A Andréia está colocando aqui. O pecado original. Os mistérios. Ai, meu Deus, como chama? O Espiritismo tem algum dogma ou não? Não. Será que não? Eu disse não, de repente, agora eu falei, não é para ter certeza. Será que tem? Olha, eu não vi nada ainda que não pudesse ser comprovado. Até onde eu estou lendo, estudando. Não sei, eu não achei nada que seja um certo indiscutível para a religião. Eu não entendi ainda assim. Até quando alguém comete um erro muito grande, só um exemplo aí, que você gosta dos exemplos, a história daquele
infelizmente, do João de Deus, quando houve tudo aquilo, foi preso. Uma das teses de defesa dele, que o advogado, dentre as 300 e poucas páginas de defesa, num determinado momento o advogado diz, sabe o quê? Ele é médium, mas não é espírita, porque alguém contestou essa coisa da religião durante, né, aquilo tudo que estava da audiência. E o advogado dele argumenta dizendo, ele é médium, mas não é espírita. Por isso não deve ser associado à religião. Eu achei isso fantástico, fantástico. Quer dizer, dissociou realmente, porque isso acaba sendo até, podia ser considerado um dogma, não sei, uma coisa absurda, tudo aquilo que ele tenha feito ou não se sabe. Mas eu não vi até hoje, repetindo um dogma no espiritismo. Não sei. Se tem, eu não conheço, eu não lembro, não sei. Então, tem uma... A Andréia fez uma pergunta aí. Isso, tem a pergunta da Andréia aqui, né? Ela está dizendo que será que se acreditar na vida após a morte, sem ter passado por uma experiência mediúnica, seria um dogma? Ou acreditar em reencarnação? Né? Por exemplo, para nós aqui espíritas, a gente falar em reencarnação é algo bastante natural. Né? Mas será que se eu chego lá no meio evangélico, no meio católico, no meio muçulmano, e falo em reencarnação, será que para eles isso não poderia ser um dogma também? Porque ele vai falar, você não tem uma comprovação científica a respeito disso. Nós temos inúmeros relatos, tá? Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, são vários estudiosos que têm relatos assim, deixar a gente com o queixo caído, de você conversar com uma pessoa, não sei se alguém já viu, você conversar com uma pessoa e ela te dá relatos de algo que aconteceu em outra vida. Aí, ao invés de dizer que a criança é doida, o que eles vão fazer? Eles vão lá e vão pesquisar. Então, já teve vários casos, principalmente do Ian Stevenson, e ele vai atrás e pergunta e vê que realmente ali teve aquela condição. Imagina a Ana Paula dizendo para mim que na outra eu não sou o pai dela, que o pai dela é o Zelão, que morava lá em Botucatu, perto do armazém do Zé, sendo que ela é uma menina de 2 anos de idade, não sabe nem que existe Botucatu e não, muito menos do armazém do Zé. Eu falei, então tá bom, então eu vou lá em Botucatu, vou procurar o armazém do Zé, entendeu? É isso que eles fazem. Aí vão lá e procuram e encontram várias vezes essa pessoa já depois de muitos anos, e aí vão buscar relatos e vão dizer que ali teve uma pessoa com aquele nome e aquela pessoa faleceu daquela forma. É mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, assim, ó, não, realmente aqui teve uma menina e essa menina caiu mesmo dessa ponte, como você está dizendo, por volta desse ano. Né? Então, como que aquela menina que nasceu aqui, anos depois, poderia saber? Né? Então, são relatos nesse sentido. Mas bacana, mas isso não é uma prova cabal, são evidências. São evidências. Né? Então, por exemplo... desculpa. Pode falar. Então, eu assisti um programa naquele History, naquele canal da Discovery, que falava de um menino de 9 anos, desde que ele começou a desenhar, ele desenha desastre de avião. E quando ele começou a falar em nomes de pessoas e de amigos, de parentes que não eram comuns e ainda eram em outra língua, assim. E aí ele falava que ele chamava, sei lá, Mike, estou colocando um nome fictício aqui. E a família começou a ir atrás, e ele falava que ele era piloto de avião, que não sei o que. Aí foram atrás e descobriram que esse tal de Mike foi um piloto kamikaze da Guerra do Vietnã e que ele jogou o avião lá, ele caiu, teve um desastre de avião e o menino, assim, não tem evidências, mas falam que esse menino é a reencarnação dele. Ele falava no nome do pai, da mãe, desta pessoa que morreu lá na guerra do Vietnã. E esse menino hoje é uma criança ainda e passou nesse canal aí, nesse History. Sim. Tem várias experiências assim. Pode falar, Amanda. Talvez, na pergunta que você recebeu da Andréia, talvez a reencarnação não seja um dogma, porque existe ainda uma pesquisa acontecendo. Eu estava lendo no Google aqui, rapidamente, um significado do dogma, e eu peguei o católico, porque a gente escuta muito dogma
dogma no catolicismo, e são questões que as características das explicações estão sempre voltadas à ideia do que o Cristo falou e pronto, do que Deus mandou, e é um mistério e que não será revelado e pronto, né? Então não há uma busca até então para poder saber se isso realmente é verdade ou não. Então, a questão, voltando da Virgem Maria, por exemplo, é a Virgem Maria e pronto, foi concedido e pronto, e é isso. Então, como não há essa busca, mesmo que ainda a reencarnação não tenha a aprovação da ciência, mas existe ainda uma pesquisa, relatos, estudos, daqui a pouco vai chegar, daqui a pouco isso vai estar como ciência, porque já existem várias instituições, órgãos mesmo públicos de saúde, estudos na USP, que usam sempre a questão espiritualista, a questão da reencarnação para doenças. Então, daqui a pouco chega. Então, acho que por ser passível de pesquisa, não é um dogma, mesmo que ainda não tenha comprovação. Eu acho. Não, bacana, é isso aí. Então, o que a gente pode concluir disso, né? A coisa que mais poderia se aproximar de um dogma dentro da doutrina espírita seria a reencarnação. Mas, mesmo assim, vai ser algo muito controverso, né? Então, vai ter uns que vão dizer, não, isso não pode ser caracterizado como dogma, porque existem pesquisas em andamento e pode ser comprovado. Outros vão dizer, não, é crendice, né? Então isso ainda vai depender, mas aquilo que poderia ser mais próximo seria a reencarnação. O restante, não, né? Talvez a existência do espírito, né? Será que o espírito existe? Né? Mas, resumindo, né, a brincadeira, se existir alguma coisa que a gente não consegue detectar aqui, é muito pouco, porque o espírito não é algo só da doutrina espírita, né? O espírito, todas as religiões espiritualistas acreditam, né? Independente de serem cristãs ou não. Então, a gente vê que a doutrina espírita está muito longe dos dogmas, e mesmo assim não existem questões fechadas. Se houver alguma questão que esteja fechada e a ciência vier a dizer amanhã que não existe, então, beleza, então vamos seguir. Pouco provável, né? Pode falar, Adriana. Eu estou tendo que deixar a câmera fechada, professor, porque minha internet fica caindo toda hora. Tranquilo. Tá horrível, mas aí quando eu falo, eu consigo abrir aqui. Não, é porque eu faço o estudo do Livro dos Espíritos, e aí essa questão que estava falando, né, que no próprio Livro dos Espíritos, os próprios Espíritos dizem várias questões que não será nos permitido saber de tudo, em nenhum momento, né, e que isso nós não vamos conseguir isso, a ciência e ninguém vai conseguir, porque diz que se pudéssemos ver, seríamos tão deslumbrados, tão encantados, que o nosso ego não ia nos permitir, né, seguir da forma que tem que seguir. Então, no Livro dos Espíritos, eles deixam muito claro isso, né, que nós não vamos conseguir, talvez, chegar a esse... Nunca, talvez, né? Não sei. Pelo menos no estágio que nós estamos agora, né? Será que a gente teria condições de ter determinados conhecimentos? Você sabe o que eu fico pensando, às vezes, Adriana, lá aqui nas minhas divagações, né? Eu fico pensando que talvez para o nosso nível espiritual, se a gente souber de determinadas coisas, perde a graça a brincadeira, né? Porque a gente está num planeta de expiações e provas para a gente tentar despertar a consciência, evoluir, crescer. Então, esse conhecimento ele vai vindo devagarinho, né? Então, se chegasse alguém e despejasse para mim um conhecimento que eu não estou pronto para ter, é o que você falou, eu poderia enlouquecer, poderia me deslumbrar demais, e isso atrapalhar até o meu processo evolutivo, né? Exatamente, isso. Né? Eu estou na questão, eu não lembro qual questão que eu estou, mas acho que estou na 190. Eu comecei agora a ler, né? No Evangelho no Lar, que eu faço aos domingos, eu incluí também a leitura do Livro dos Espíritos. Sim. Porque eu acho assim, estava tão difícil fazer o Evangelho e entender, eu falei, vamos colocar o Livro dos Espíritos para a gente ver se melhora um pouco, né? Realmente melhorou o entendimento. E aí, falando isso, né, que realmente nós não vamos conseguir, né, até várias vezes Kardec pergunta alguma coisa e os Espíritos respondem, não, nós não vamos responder isso, porque vocês não estão preparados para essa resposta, vocês não conseguem entender, no plano que vocês estão não tem,
Então, Sim. muitas coisas que acontecem, a gente fica pensando assim, é igual você falou, né? É melhor a gente não saber mesmo para não atrapalhar. O meu caçulinha, que estava aqui do meu lado agora, estava estudando aqui no outro computador, ele tem 12 anos. E, inclusive, teve uma hora que eu fiz uma pergunta aqui, ele foi no Google e mostrou para mim, pai, o que está escrito aqui? Porque eu estava fazendo uma pergunta retórica, né? Mas seria o mesmo que ele chegar para mim hoje, por exemplo, hoje ele está tentando aprender raiz quadrada, está tentando aprender né, coisas da sexta série. Você imagina ele chegar e falar assim, o que é derivada e integral? Que é uma coisa que a gente vai aprender lá no primeiro, segundo ano de engenharia. Fala, filho, calma. Porque para você aprender isso, você tem que ter todo o embasamento ainda, né? Até o final do nível médio, né? Do nível básico, depois do nível médio, para depois você chegar nisso. Então, determinadas perguntas, os espíritos vão dizer, ainda mais em 1857 já, né? Então, o espiritismo é uma ciência muito nova, completando o raciocínio da Adriana. Sim. Não é? É muito nova, e por conta disso ainda não temos essas respostas mesmo, não é? Apesar de que muitos personagens da história já tenham vindo avisando, falando, deixando avisos aí sobre o espiritismo, sobre reencarnação, sobre espiritualidade, etc. Mas isso nada foi aliado à ciência e à filosofia. Ficou só como, né, algumas grandes ideias desses pensadores, desses cientistas, etc. Me parece. Mesmo a medicina, né? A medicina mesmo, a ciência médica, esses dias eu li um artigo falando sobre isso, falando sobre eles querem considerar a alma, né? Eles quando acaba o corpo físico, realmente tem uma alma. Mas mesmo assim, eles não conseguem chegar a um ponto final, né? Não, aqui está comprovado, né? Por exemplo, aí vamos dar um exemplo como as vacinas, né? Parece que agora está se comprovando mesmo, a ciência conseguiu comprovar que a vacina realmente vai diminuir, vai conseguir acabar com a pandemia. Eles não conseguem chegar a esse ponto aí, né? Não realmente existe a alma, esse aqui é um corpo, uma matéria, acabou, mas isso aqui continua, né? Por mais que eles tentem, ainda não conseguem fazer isso. Né? Não sei eu não sei se não será permitido isso, não sei. Eu nas minhas divagações, como diz o professor, que eu também divago muito, não sei. Tudo tem sua hora, né? Eu acho que tem a ver também com o planeta que a gente está, com o fato da gente estar num planeta em expiação, entendeu? Porque tem muita gente que, se o conhecimento chegar a todos, pode ser que seja um erro. Então, não sei, eu acho que talvez tenha a ver com isso também. Da gente não de ter todos os conhecimentos e tudo mais. Flávio, o conhecimento, ele está solto. O que faz, de repente, eu ainda não consigo acessar esse conhecimento, né? Acontece muito isso, né? Eu estou andando por uma estrada e eu estou muito compenetrado, às vezes, no volante. E tem um outdoor ali me falando uma coisa bem bacana, algo que talvez eu até estivesse procurando. Mas como eu estou muito compenetrado aqui na estrada, eu não vejo aquele outdoor. Entendeu? Ou seja, o conhecimento está ali, mas eu não estou ainda sintonizado com esse conhecimento. Então, à medida que eu vou avançando espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, eu começo a observar coisas extremamente óbvias que antes eu não observava. Né? Então, por isso que às vezes a gente, de repente, descobre alguma coisa, puxa, mas como que eu não vi isso antes? Né? Não acontece isso com a gente? Isso é a nossa frequência, né? Conforme a nossa frequência vai melhorando, a gente vai evoluindo, né? E é isso que acho que está acontecendo, e eu acredito que eu sempre acredito que as coisas vão melhorar, né? E eu acho que tudo isso resume na nossa frequência, né? Quando o ser humano começa a mudar a frequência, as coisas vão evoluindo. Isso, porque aí o conhecimento está aí. Né? Eu estou lendo um livro agora muito bacana que fala sobre isso. Ele fala, olha, está aí o conhecimento. Só que é a gente que tem que estar em sintonia, porque à medida que você está pronto, porque tem um conceito que fala na universalidade da verdade, né? Dos ensinamentos. Então, pode ver que começa a pipocar, às vezes, aqui e ali. Por quê? Porque à medida que a gente vai chegando nesse limite, pronto, agora o conhecimento vem. Né? Muitas coisas passam a ser descobertas. Pode falar, Amanda. Só uma história rápida do Chico, que eu vi, achei muito boa. Ele foi permitido a ele ter uma visão, mas ele mostra uma visão mesmo do universo.
E parece que ele ficou tão atordoado que na hora que ele chegou, ele falou, ai, por favor, me dá uma xícara de café. Porque foi tão grande que o Chico, que já é grande, né? Foi muito boa essa história. Eu falei, nossa, então... E para ele já foi demais o que ele viu. Então, o conhecimento é galgado aos poucos, e para ele que estava aqui com a gente, né? Aconteceu isso, ele se sentiu todo perdido, atordoado, falou que era muita informação, que era muita coisa, então ele só queria uma xícara de café. Tem um ditado antigo que fala que a gente não sabe da missa um terço, né? E eu sempre me lembro que as avós falavam isso, né? É verdade. Falar, realmente a gente não sabe nada, né, do que está acontecendo. Vamos lá. Segundo a SEB, religião é o segmento da cultura que trabalha com o sentido e o significado da vida, entender a origem e o destino do ser humano. A ciência não trabalha com isso. A ciência ela pensa na origem, mas ela não pensa no destino. Então, a religião ela vai tentar me dar, né, essa aqui, poxa, para onde eu vou, quem eu sou, né? Será que acaba por aqui ou não? E quando se fala em espiritismo? Se eu parar ali no ponto de ônibus e chegar para a Dona Maria, que está lá esperando o ônibus agora, e perguntar assim, Dona Maria, eu estou falando... Espiritismo, o que lembra a senhora? Né? Ciência, filosofia ou religião? O que vocês acham que a Dona Maria, lá no ponto, vai me responder? Religião, com certeza. Eu acho que a primeira ideia que vem, né, é religião. Eu acho que não deve ser outra coisa. E aí, o que a gente poderia dizer? Né? Quando se fala em religião, o que eu penso a princípio? Hierarquia, não é isso? Rituais, dogmas, ideias de salvação, santo, templo, castigo, milagre, predestinação, tudo aquilo que vem acompanhado, né? E quando o espírita pensa em religião, quais associações seriam mais coerentes? Né? Então, por exemplo, quando você fala lá no ponto de ônibus sobre religião, as pessoas vão pensar naquilo tudo que a gente tinha falado lá atrás, né? Nisso aqui. E quando eu chego no meio espírita e falo aqui entre nós, religião, o que a gente vai pensar? Será que seria isso aqui que a gente pensaria? Né? Então, religião tem a ver com amizade, religião tem a ver com amor, tem a ver com autocontrole, autoconhecimento, olha quanto autotransformação, caráter, caridade, né? Disciplina. Né? Olha aqui, ó. Justiça, humildade, força de vontade. A gente poderia fazer um discurso aqui sobre cada um desses temas. Né? Criatura e criador. Isso aqui não está errado, tá? Por que não criador? Criador, no sentido filosófico, quando a gente fala, você está falando do cara que cria alguma coisa. Então, o cara que cria galinha, o cara que cria cavalo, o cara que cria cabrito. Então, esse cara está criando. O que é o criador? É aquele que gerou. Tá? Então, ele gerou a todos nós. Ele gerou o universo, gerou o ser humano. Ele não está criando no sentido de dar ração, mas ele gerou. Tá? Por isso que essa é a diferença de criador. Então, essa palavra aqui vocês vão encontrar. Se vocês não conheciam ela, a gente vai encontrar ela por aí. Tá? Então, olha que interessante. Quando eu chego no meio espírita, e eu não sei se já aconteceu com você de novo, vou fazer essa pergunta, algumas coisas que a gente fazia, a gente achava que aquilo era natural. E hoje eu falo, puxa, mas isso que está fazendo aqui não é bacana. Né? Por exemplo, a Célia citou o João de Deus. Né? Todo mundo chegou a ver o documentário do João de Deus no Netflix ou não? Não, eu não vi. Você viu? Né? Então, algumas eu assisti na semana passada, são 4 capítulos, é bacaninha. Eu acho que para a gente que é espírita é legal assistir. Eu vou ver. E o que eu, Carlos, concluí? Tá? Isso não faz parte do nosso roteiro, que eu concluí. E aí cada um pode ter a sua decisão. Primeiro, o João de Deus, ele era uma pessoa boa. E ele teve uma mediunidade
bacana, que eu não duvido da mediunidade dele. E, através dessa mediunidade, a espiritualidade conseguiu curar muitas pessoas que mereciam e que buscavam a cura. Né? O que aconteceu com ele? Ele se deslumbrou um pouco com aquilo, uma leitura bem rápida, tá? E aquilo fez com que ele cometesse alguns erros. Então, eu, como cidadão cristão e que busca essa religião, não devo ser mais um a jogar pedras nele ou em quem quer que tenha errado. Por quê? Porque isso não cabe a mim, esse julgamento. Perfeito. Certo? Então, certo. Quando alguém me... Olha, ele cometeu os erros dele, eu cometi os meus e posso cometer outros daqui a pouco, mas eu tenho que olhar para a história dele, de tantos outros, e tentar extrair algum conhecimento para mim. Será que eu, no lugar dele, não teria feito algo parecido, semelhante ou pior? Então, o que eu tenho que fazer? Porque a primeira impressão que a gente tem quando a gente vê algo errado é falar assim, nossa, ele é um monstro. Então, qual que é o correto? Né? Aos olhos de Jesus, o que eu imagino? Que seja feita a justiça. Então, essa justiça está sendo feita? Está. Bacana. Então, eu tenho que ter o quê? Procurar perdoar para encontrar paz. Eu não vou dar spoiler da série, porque vocês vão assistir, mas o que acontece no final? Eu vi que muitas mulheres que foram abusadas por ele, com razão, eu não tiro a razão delas, elas estão muito magoadas e querendo que ele seja punido, muito magoadas. E elas acabam se tornando reféns desse ódio, dessa mágoa. Entendeu? E muitas vezes eu falo assim, eu quero justiça, quando na verdade eu quero vingança. Entendeu? Então, mas beleza, eu também não estou aqui para julgar a moça, porque eu não sei o que ela passou. Né? Eu não sei o que ela passou. Então, assim, eu olho o que fez, eu olho o que recebeu, tento ver o sentimento de cada um e trazer para mim. Olha, então, quando o Tomio fizer algo para mim e eu disser que eu quero justiça, será que eu não vou estar querendo vingança? Será que eu não devo olhar para aquele erro do Tomio como um erro humano? Entendeu? E entender que eu também poderia ter cometido aquele erro? Né? Eu acho que é um olhar de compaixão, né, Carlos? Isso, a gente que está de fora, a gente tem que ter um olhar de compaixão. A gente poderia ter sido ou a vítima ou o agressor, né? Então, a gente não pode entrar nem defesa, nem acusador. Eu sempre acho que a gente tem que ter a compaixão, né? Isso, com todos, né? Porque quando a gente pega os olhos da espiritualidade, aquela moça que sofreu o abuso, pode ser que ela esteja muito melhor do que o abusador, porque a gente sabe, a doutrina espírita explica para a gente, da lei de causa e efeito. Então, aquela pessoa que cometeu aquele delito, ele tem um compromisso sério aí. Né? Então, menos julgamento e mais compaixão. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil, principalmente quando você está envolvido. É muito difícil. Tá? Então, assim, mas é algo que está dentro daquilo que Jesus propôs para a gente. Você vai falar, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil. Se fosse fácil, eu não precisaria de ter proposto isso. Né? Para que a gente possa entender. Não estamos falando... Agora, nesse caso de João de Deus, é um caso grande. Mas muitas vezes eu estou aqui intrigado com a vizinha, porque não falou bom dia para mim no elevador. Eu estou intrigado com outro ali que falou que não gostava de mim. Entendeu? Coisas pequenas que a gente fica, às vezes, levando anos e anos por bobagens. Né? Então, é a gente mesmo levar paz. Né? Então, esse seria o sentido da religião, né, para a gente. Pode falar, Flávia. Não, sobre esse assunto, tem uma página que eu sigo que fala coisas, frases espíritas, e hoje de manhã foi o que apareceu para mim, uma frase da Joana de Ângeles, dizendo, nunca retribuas maldade com vingança ou desforço, o ofensor é sempre o mais infeliz. Exatamente. Bem isso, é aquela coisa, justiça sim, vingança nunca, né? Não pode querer vingança. E é bacana você falar isso, Flávia, porque às vezes a pessoa vê o Carlos falando isso, pensa que é coisa da minha cabeça, e não é, né? E essas coisas, você vê toda a espiritualidade aí, então a gente vai lendo, e vocês também, eu tenho certeza que todos aqui são tão ou mais interessados na leitura
do que a gente, né? Então, assim, você vê, a própria espiritualidade vai passando para a gente esses conceitos, né? E aí a gente vai tentando passar, mesmo sabendo da dificuldade. Pode falar, Michele. Michele? Eu acho que a Michele está... Não, ela está com o microfone ligado, mas eu não estou conseguindo ouvir. A Adriana queria falar alguma coisa também, Adriana? Parece que você tinha tentado falar alguma coisa. Não? Então vamos lá. Depois não, a Michele... professor, desculpa, a minha bateria acabou do celular, eu tive que entrar e sair de novo, perdão. Tá bom, tá jóia. Olha que a Michele conseguir também, pode falar, tá bom, Michele? A filosofia trata da qualidade das perguntas. A ciência trata da qualidade das respostas. E a religião trata da qualidade das escolhas que nós vamos fazer. Olha que interessante, né? Então, a filosofia ela vai levantar os questionamentos, a ciência vai responder esses questionamentos e a religião faz com que nós, através do nosso livre-arbítrio, possamos fazer as nossas escolhas, uma vez que viver é escolher, né? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está fazendo escolhas o tempo todo, né? Tá, a Michele está digitando aqui. Meu questionamento é, qual a linha que separa vingança e justiça? Qual o ponto que uma abusada sente que houve uma reparação e outra não? É subjetivo, né, Michele? Não existe uma... Não dá para a gente definir essa linha, né? Mas a gente sempre vai tentar entender que a empatia, em alguns casos, ela é muito complicada, porque eu jamais vou saber, eu sendo homem, vivendo numa determinada realidade, eu jamais vou saber o que uma pessoa que foi abusada pode sentir, né? E jamais eu vou saber o que... Por isso que eu falei, o julgamento é muito complicado, né? Então, eu não posso julgar nem a atitude dela e nem a do agressor. Eu observo tudo isso, né? E a justiça tem que ser feita e a gente tem que tentar fazer as nossas vibrações para todos, né? Porque é uma linha muito tênue. E essa linha eu tenho que trazer para mim, porque pode ser que muitas vezes eu também exerça esse tipo de pensamento. Então, na verdade, é uma provocação, né? Eu sei que é uma pergunta retórica que você fez, mas é uma provocação para que a gente também não leve adiante, muitas vezes, esse sentimento de vingança travestido de sentimento de justiça, né? Olha, eu estou querendo justiça, quando, na verdade, às vezes a gente está querendo só se vingar, né, daquela pessoa que fez uma coisa. Eu queria só acrescentar uma coisa assim, que eu acho. A diferença entre a justiça e a vingança, eu acho que é a fé. Porque falam o seguinte, a lei dos homens não é capaz de fazer justiça. A gente tem um código penal, o outro país tem outro, os muçulmanos acham certo fazer umas coisas com as mulheres, nós aqui não, cada um tem um. A fé que separa, porque a justiça só é feita lá em cima. Então, a nossa paciência, a nossa perseverança, porque o mundo tem o físico e o metafísico, o material, o metafísico estão os dogmas, é tudo um conjunto só, né? Platão, por exemplo, falava que tudo está no mundo das ideias. A gente vai captando conforme as nossas vibrações, mas a gente não cria nada. A ciência mesmo, ela não cria nada. Ela só vai descobrir o que já existe, né? Conforme a gente vai captar no tempo certo. Então, eu acho que isso, a justiça e a vingança, é a fé que separa. Saber que lá em cima vai ter. Por isso que eu adoro conversar com essas mulheres empoderadas como vocês. Tá vendo? Né? Que bacana, né? Então, quanta coisa, né, que isso contribui. Né? É verdade, Daniela. Como, né? É o que você falou. A justiça ela varia muito, né? Porque a moral ela muda de país para país, de cultura para cultura. Aquilo que muitas vezes é aceitável lá no Oriente Médio não é aceitável aqui no Brasil, não é aceitável, né, em outros países, né? Mas ela, de uma certa forma, existe a justiça daquele lugar, né? Então a gente espera que ela funcione,
né? E a gente sabe que essa justiça ela não é igual para todos, infelizmente. Mas ela não é igual para sempre todos. vai ser a justiça material. Aqui na Terra vai ser preso, vai ser morto, não interessa, é uma justiça material. E a gente estuda tanto e tem tanta fé para coisa metafísica, que é a justiça espiritual. Essa só vem depois da morte, não tem jeito, né? Ou tem vida mesmo, né? Mas ela vem, né? Porque o pessoal, os antigos falam, né? A justiça tarda, mas não falta, né? E é mas verdade, eu não sei, né? aí eu já não sei se é justiça, viu, Carlos? Porque assim, a nossa vibração chama as nossas provas. Então, às vezes acontece alguma coisa para a pessoa que é uma prova que ela mesma pediu, né? Sim. Talvez não seja justiça para aquilo que aconteceu. Essa moça que foi estuprada, Deus me livre de falar uma coisa assim, mas a gente não sabe que ela foi em outra reencarnação. Talvez tenha sido um homem e foi um estuprador também, e nasceu nessa e foi estuprado, para ver como ela reagiria nessa situação. A gente não sabe nada. Essa que é a verdade, né? Só sei que nada sei. Então tem que acreditar numa justiça maior. E isso é fantástico, né? E por isso a gente assistir, né? Observa, poxa, o que eu posso trazer para mim? Né? Como é que eu posso melhorar a minha vida? Né? Mas fantástico, é isso mesmo, Daniela. Eu concordo plenamente com você. Vamos lá, finalizando, Espiritismo é o estudo, entendimento e prática dos princípios da doutrina espírita, que vem colocar para a gente, em primeiro lugar, para eu ser espírita, eu tenho que acreditar no espírito, né? Não tem outra forma. Tem que acreditar, são algumas premissas, né? Tem que acreditar em Deus como a causa primária, e em Jesus como exemplo. Uma coisa que é clara, por exemplo, se o ensino do Espiritismo tivesse sendo feito para ser propagado, por exemplo, no Oriente, talvez não colocasse Jesus, talvez colocasse Siddhartha Gautama, colocasse outro grande mestre, né? Então, por que a gente coloca Jesus aqui no Oriente? Porque Jesus é o que simboliza para todos nós, é o que sintetiza o amor, né? Então, para nós aqui não existe outra, né, personificação, né, do amor. Livre-arbítrio, né? O que é livre-arbítrio? É liberdade com responsabilidade. Livre-arbítrio tem muito a ver com maturidade. Quanto mais maduro, maior o livre-arbítrio. Quanto mais imaturo, menor o livre-arbítrio. Tá? A criança não tem muito livre-arbítrio. Criança, o máximo que ela faz é escolher a roupinha. Você dá 3 roupinhas, você fala, é essa ou essa? Não é isso? Você quer comer isso ou isso. À medida que você cresce, você vai aumentando o seu livre-arbítrio, só que também vai aumentando a tua responsabilidade sobre aquilo que você escolheu. Né? Então, ou seja, não pense que vai ficando mais fácil. Eu vou ver reencarnação não como um karma, né? Como as pessoas diziam, vou reencarnar para sofrer, eu vou reencarnar para pagar tudo aquilo de errado que eu fiz em outras vidas, nada. A reencarnação é uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade, né, para eu poder evoluir um pouquinho mais. E mediunidade como comunicação. Aliás, que todos nós temos. Eu tenho certeza que, mesmo aqui online, a espiritualidade age, né, para que todos nós possamos receber, né, boas intuições, né, e podemos chegar um pouquinho melhor. Conflitos entre religião e ciência. São 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as coisas do mundo material e a outra do mundo moral. Mas ambas, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente estaria errada e a outra certa, porque Deus não pode destruir a sua própria obra. O que a gente tinha dito também no início, né? Religião e ciência, uma só tenta explicar, a ciência só tenta explicar, né, aquilo que foi criado por Deus, a maneira como Deus atua. Einstein, se eu não me engano, ele fala alguma coisa nesse sentido, né, que a religião ela só tenta dar uma explicada. A ciência vai tentar explicar aquilo que Deus fez, a maneira como ele agiu. Espiritismo é ciência porque usa da observação e experimentação para construir o conhecimento novo e incorpora as novas descobertas que a humanidade alcança. Espiritismo é religião porque estuda e ensina as consequências morais da aplicação do conhecimento. Então, sempre buscando essa nossa base moral, que é o que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente possa
chegar, né, a um lugar um pouquinho melhor, né, que a gente possa ser seres humanos melhores. Por isso que eu estava dizendo no começo, né, e agora para finalizar. Ao longo dessas 74 aulas, onde nós estudamos um pouquinho de ciência, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de religião, a gente está sentindo que está melhorando? Será que as pessoas ao nosso redor estão dizendo, puxa, Michele, você deu uma melhorada, hein? Poxa, Daniela, você, né, melhorou um pouquinho, antigamente você era mais complicado. Né? Será que a gente está ouvindo isso já das pessoas por aí? Né? Então, e de nós mesmos, né? Tá fechado o seu microfone, Adriana. Minha filha fala que eu parei de brigar, que eu não brigo mais. Ai, mãe, você é tão chato, nem briga mais. Pois é, né? Utilizar mais conceitos como empatia, né? Mais compaixão, menos julgamento, né? Perdoando mais, né? Entendendo mais, não negando coisas que a gente vê muitas vezes que são extremamente óbvias, né? E entendendo mesmo, né? À medida que a gente vai evoluindo, você vai ver que vai começar... Todos nós, a gente vai parar de entrar em discussão inútil, parar de ficar brigando com o cunhado lá no churrasco de domingo por causa de política, né, por causa de religião. Então, a gente vai entendendo melhor o outro. Muitas vezes você fala assim, não, deixa ele falar, essa discussão aqui não leva a gente a lugar nenhum. Isso aqui não é uma discussão que é saudável, que é necessária, né? E vai procurando dar o exemplo de acordo com aquilo que a gente aprende e aprendendo também com aquilo que o outro coloca, com a vivência do outro. A gente aprende. Então, quando alguém passa por uma dificuldade, eu aprendo. Ou, pelo menos um pouquinho. Quando eu passo, quando a dificuldade é minha, eu aprendo bem mais. Mas eu tentar aprender um pouquinho também, através dessa observação com as dificuldades e com os sucessos também dos outros, né? Então, acho que até quando uma pessoa... Desculpe, professor. Uma pessoa queixa para a gente, né, de alguma coisa assim, a gente tem uma outra visão, né, porque a dor é intransferível, né, professor? Esse dia eu escutei, nessa pandemia eu tive algumas perdas, né, eu perdi minha mãe, logo no começo da pandemia, no ano passado, aí depois minha cachorrinha acabou falecendo também, no meio dessa confusão toda, ela já era idosinha, e faz 40 dias, mais ou menos, eu perdi a minha melhor amiga, uma grande amiga, assim, irmã, parceira de vida, né? E aí eu comentando, uma pessoa falou assim, mas teve gente que perdeu filho na pandemia, né? Teve gente que perdeu, faz assim, esse comentário. Eu falo, gente, mas a dor é intransferível, né? Não existe uma dor maior do que a outra, né? Existe a dor. Então, hoje, por exemplo, não só pela escola, mas também por ter passado por todas essas perdas, quando uma pessoa me fala que está passando por alguma coisa, algum problema, eu fico eu consigo escutar melhor, né? Eu acho que eu me tornei... Acho que talvez por isso que a minha filha fala, mãe, você está brigando menos. Não é que eu estou brigando menos. Ela falou também que eu estou falando menos. Aí eu falei, porque eu estou escutando mais. Essa parte do falando menos eu não ouvi ainda. Eu espero ouvir em breve também. Não ouvi, mas... Me falaram isso. E eu acho isso uma grande vitória, porque eu era uma falastrona de marca maior. E vivia, como diz o mineiro, que eu sou mineiro, vivia montando no porco, né? Porque falar muito dá bom de a cavalo. Pois é. Então eu tenho escutado isso. Legal, gente. A gente passou até um pouquinho da nossa hora hoje, mas a conversa estava boa, vocês ajudaram bastante. E eu penso que todo mundo consegue sair um pouquinho maior, né, de tudo isso, eu principalmente, né, que eu aprendo muito também ouvindo aquilo que vocês falam, e por isso que eu gosto muito desse tipo de aula interativo, né, porque aí a gente pode trocar informações e quem mais ganha com isso sou eu, né, eu sou egoísta nesse aspecto, né, eu acabo ganhando bastante também, porque eu também aprendo bastante. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, né? Vou devolver para o Ademir, não sei se é o Ademir que vai fazer o encerramento. Oi. Desculpa não ter dado tempo para você, Ademir, mas... Não, foi até bom ter ficado para o final, quando você disse, né, dessas mulheres empoderadas que estão nessa escola. Eu, Ricardo, Tomil e o Márcio, a gente tem que ficar bem quietinho, porque são terríveis, né? Não é fácil, não. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, tem a hora certa.
Tempos atrás eu conversava com o Mauro Bezeto, né? A respeito, ele pediu para me assinar os diplomas de filosofia, né, do curso e tal, e aí eu falei, poxa, mas e aí, né? Terminou, era de sábado. Você dava aula de sábado também na FEI, junto com ele? Dava. Poucas vezes, por causa do meu trabalho, mas fazia algumas, sim. Tá. Então, aí eu combinei com ele que eu teria ter esse pessoal, né? Já para iniciarmos uma nova turma. E eu não sei, né? Eu até estendo o convite, se for realmente o Mauro e você quiserem, né, começar uma nova turma, assim que for possível, a começar online e depois passar para físico e tal, a FEIR está de braços abertos, porque nós vamos ter que ter um curso de filosofia, né? Aos sábados à tarde na FEIR, né? Muito bom. Eu acompanho todas as suas aulas pelo Zap, mas é isso. Eu te agradeço mais uma vez, né? E já fizemos várias turmas lá na FEIR, várias turmas. Várias turmas, né? Normalmente quem sábado à tarde. coordenava isso com vocês é o Laércio, né? Isso, eu exatamente. Eu não tornei falar com o Laércio, a Regiane e tal. Então, hoje, né, nós temos essas meninas que trabalham com a gente, né? A Nilza e a Ercília também empoderadas, são terríveis, e elas cuidam de bastante coisas, né? E a gente tem esse projeto da filosofia, até deixo aberto para todos da escola, né? Que eu realmente gostaria de ter com vocês, não é? Não é por esquecer na casa, mas é uma coisa que sempre teve, eu acho muito necessário, né? A filosofia. Você vê quanta ideia, quanta discussão, quanta coisa, né? Busca nas suas aulas questionárias, né? Com seus questionários, a gente mostra um conhecimento que estava adormecido e, de repente, você começa a falar, a gente busca, né? Mas é isso aí, uma aula excelente, te agradeço de coração, né? A Nilza está dodói hoje, só está de ouvinte, mas eu agradeço, tá? Pelo seu companheirismo, amizade, por estar sempre com a gente, né? E é muito bom a gente estar numa aula quando a gente gosta de quem está dando a aula. Né? O tempo passou que eu falei, nossa, já passou e ninguém chiou, tá bom? Brincando. Mas é isso, tá bom? Eu vou falar com o Mauro para a gente já tentar programar alguma coisa lá para começar mais uma turma lá. Porque parece que aos pouquinhos a gente vai começar a retornar, né? As casas com mais segurança e tal. E é uma das coisas que seria interessante, porque espaço nós temos, não é? Naquele salão de cima. Então, veja aí direitinho, depois me retorne. Mas já está aberto o convite, né? Para você. Beleza. Tá, joia. Obrigado, viu, Demir? Obrigado, Flávia. Você pode fazer o encerramento? Sim. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que, a partir de agora, possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados, nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos, e os que estão em tratamento contra drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática. Rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós, através de nossa fé. Encerramento dos trabalhos.
Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou este ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, o Carlos, ótima aula, muito obrigada. Agradecemos ao nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor desta casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós os amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado. Lembrando, né, para quem vai participar das liberações hoje, às 22, até lá, até a noite, o 22º tema, eu vou ler, mas eu coloco depois no chat para vocês. Toda virtude que se conquista é uma porta nova que se abre para um mundo melhor. Toda virtude que se conquista é uma porta nova que se abre para um mundo melhor. Na data do dia 13/9. Então, mais uma vez, toda virtude que se conquista é uma porta nova que se abre para um mundo melhor. Eu vou colocar depois para vocês no chat. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, né? Muita paz, muito amor, muita luz a todos vocês. Uma boa semana e até a noite, se Deus nos permitir. Obrigado, Carlos. Mais uma obrigado, vez. Eu que agradeço, viu? Até a próxima. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada, Carlos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Célia. Tchau, tchau. Muito Não obrigada. esquece de ver com o mal.